Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Você já ouviu falar do sonho revelado? Eu tenho certeza que sim, mas talvez esse título não seja tão familiar para você. Vamos estudar sobre o livro de Daniel, capítulo 2, mais especificamente o sonho que o Nabucodonosor, o rei da época, o rei dos reis, né? Ele teve. Claro, foi Deus que deu esse sonho para ele. E com o plano divino, Daniel foi capaz de revelar esse sonho e também de dar a sua interpretação. E por que desse título, O Sonho Revelado? Bom, nós estamos em live no canal sobre o livro de Daniel. Só pelo fato de ter esse nome, Livro de Daniel, o YouTube já não gosta. Que dirá falar da tal estátua que o Nabucodonosor viu. Então na live nós tivemos problema. Minha internet é ótima, tá? Pode ter melhor, mas ela tem 240 megas de download e mais 20 de upload. E ela estava no ápice. Eu fiz o teste na hora, só que a live ficou picotando. Metade do público conseguia assistir, mais ouvir, né? O vídeo ficava assim piscando, mas dava para assistir. Mas outra metade diz que travava até o som, até a voz. Então eu prometi fazer esse vídeo que está aqui. Não vou fazer edições, ou se fizer, vai ser o mínimo possível. Eu vou deixar rolando porque acabei a live agora, já é tarde da noite e vou fazer esse vídeo. Para quê? Para que todos possam entender. Bom, gente, eu não costumo mais pedir tanto, mas deixa o seu like. Se você caiu de paraquedas nesse canal, se inscreva porque é muito bom. Aqui nós falamos principalmente de escatologia com o auxílio do idioma bíblico, que é o hebraico. Eu procuro ajudar vocês. Aliás, o vídeo de hoje vai ter muitas informações no hebraico, né? Então, assim, o canal é bom. Talvez eu não vou falar tudo o que você quer ouvir, o que você está acostumado a ouvir de outros canais. Mas o mais importante é que a gente tem que aprender a escutar, reter o que é bom, pensar, meditar, raciocinar. O propósito do canal é trazer edificação espiritual. Se aquilo que eu falar para você vai te deixar bravo, nervoso, nem assista, nem se inscreva no canal. Agora, se te trouxer de alguma forma edificação, vontade de servir a Deus, de orar, de jejuar, então se inscreva, porque este é o objetivo deste canal. Tá bom? Bom, depois de toda essa introdução, vamos lá para o vídeo. Vou compartilhar a tela do meu computador. Deus abençoe vocês. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: Tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico. Então, até aqui, nós temos a tradução em hebraico, e a partir desse momento que eu vou ler aqui, ó rei, ou seja, a metade do versículo 4, é tudo em aramaico até o final do capítulo 7 de Daniel. Porém é o seguinte, né? Assim, se tivesse em hebraico e a gente tivesse que transliterar para aramaico ou qualquer outro idioma, a gente ia perder muito, sabe? Pelo sentido, pelas coisas. Agora, do aramaico pro hebraico não muda nada praticamente. Aliás, o aramaico é só uma variação, né? Era uma linguagem que foi criada para alguns fins, dentre eles, né, para despistar inimigos e também para certas palavras que são espirituais não fossem assim, ditas de qualquer jeito. Então, nesse aspecto, para transformar do aramaico para o hebraico é a coisa mais fácil do mundo, que é o que a gente vai fazer, tá? Só que a nível de informação você vai
descobri que a partir de agora, da metade do versículo 4 até o final do capítulo 7, não é até o final do versículo ou do verso 7, mas do capítulo 7, tudo é aramaico. Então vamos lá. Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Bom, isso aqui é o mais lógico, é o mais prático, né? O rei sonhou, ele ficou perturbado com aquele sonho, ele, na cabeça dele, tinha um significado. Então ele queria, chamou os magos. Se você assistiu já a live do capítulo 1, tá fácil, né? Então tem magos, encantadores, os sábios, que ele mandou selecionar de todas as religiões, de todos os povos. Foram treinados 3 anos ali na terra dele, na Babilônia, pelos caldeus, né? Era o povo que dominava o Império Babilônico. Bom, por fim, então o mais óbvio era isso. Ele chamou, falou que sonhou e ele queria a interpretação do sonho. Então eles, vive o rei para sempre. Essa expressão vive o rei, todo mundo quando ia se apresentar tinha que falar algo assim, tinha que elogiar, fazer um mimo, por quê? Dependendo do humor que estivesse o rei, ele poderia ficar muito bravo, mandar prender essas pessoas ou até mesmo matá-las. Isso é muito comum nas histórias antigas, nos impérios. Vinha alguém trazer uma notícia para o rei. E por azar, essa pessoa várias vezes trouxe más notícias. Muitos reis se irritavam e diziam assim: mata esse anunciador aí, porque ele só me traz más notícias. Ele é muito pé frio, sabe? Então, obviamente, os sábios aqui disseram: o rei vive para sempre, diga aí o que o rei sonhou, nós vamos dar a interpretação. Muito parecido com o faraó lá do Egito, nos tempos do Gênesis, do José, que foi a mesma coisa. Ele sonhou, ele contou o sonho, mas ninguém conseguia interpretar. Então é muito parecido. Só que qual que é a reação do Nabucodonosor? Vamos ver? Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Olha só, hein? Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho aos seus servos e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. O que estava resolvido? O rei, ele, diferente do faraó, ele não queria contar o sonho. Ele queria que os sábios descobrissem o que ele sonhou, era para revelar. E depois, aí, além disso, era para dar a interpretação. E prometeu. Primeiro ele falou assim, que se não revelar, a casa deles ia ser feito em monturo, ia ser despedaçado. Quer dizer, ia morrer eles e toda a família, todo o lar. Casa é isso, tá? Não é só as 4 paredes onde eles habitavam. Até porque alguns habitavam em tendas, outros em casas mesmo, mas enfim, ia ser despedaçado. Por outro lado, se declarasse o sonho, a sua interpretação, ia receber presentes, dádivas, riquezas, né? Tudo do bom e do melhor. Aí os sábios, tentando ser sábio e tentando ganhar tempo, não, mas fala o sonho. Mas não tinha acordo, sabe? O rei estava dizendo, vocês vão ter que falar o que eu sonhei. Prosseguindo. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas, para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhes a interpretação. Desculpa os barulhos, tá, gente? Eu vou evitar de editar os vídeos aí. Passou carro, moto, essas coisas barulhento, madrugada já, o carro
do guarda noturno, tá? Vocês me perdoem, vai rolar assim mesmo. Então, quer dizer, o Nabucodonosor estava insistindo, batendo na mesma tecla. Gente, se vocês não me revelar, então vocês são sábios, encantadores ou astrólogos de mentira, tá? Quer dizer, tudo que vocês falam são palavras mentirosas. Então, diga agora o que eu sonhei. Vamos lá. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal. Em hebraico tem a palavra Adam, que é o Adão da nossa Bíblia. O que quer dizer Adão, né? O homem, o ser humano mortal, o homem, enfim, o humano formado do pó da terra, né? O foco, na verdade, aqui é pó da terra. Então eles disseram assim: não há mortal, não há homem formado do pó da terra sobre a terra, e agora é Árides, né? Quer dizer, é todo o planeta que nós conhecemos, que possa revelar o que o rei exige. Pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. Estão falando aqui, gente, o que o rei está pedindo é impossível. Isso daí não há nenhum ser humano na face da Terra, de todo o planeta, de todo o mundo, que possa revelar isso. E o Senhor é o único rei que está pedindo isso. Nenhum outro pediu semelhante coisa. É nesse sentido que eles estavam falando. A coisa que o rei exige é difícil e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses. É a palavra deuses aqui, Elim, é uma variação de Elohim. Elohim é Deus no plural, ou deuses, sim, no hebraico. Elim é a mesma coisa, mas é uma variação dado mais para, de fato, para não falar do Deus que criou todas as coisas, e sim de qualquer Deus, né? Ou deuses. Neste caso aqui é plural, então, deuses. Prosseguindo, e estes não moram com os homens. Na tradução do hebraico não é homens, aqui é carne e sangue. Mudou alguma coisa? Não, é uma informação para você entender. Então ficaria assim, olha. A coisa que o rei exige é difícil, ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com carne e sangue. Prosseguindo, então o rei muito se irou e enfureceu, e essa palavra aqui é inflamou, ou sabe, se esquentou demais, ferveu, né? É nesse sentido, ele ficou muito furioso, muito bravo. E ordenou que matasse a todos os sábios da Babilônia, sem exceção. Se você assistiu a live 1, você já está por dentro de quem eram esses sábios. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos todos os sábios, ou os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Lembre-se que Daniel e os seus 3 amigos, eles foram qualificados, selecionados para estar nesse grupo dos homens sábios. Aprenderam 3 anos ali. Mas agora, como ninguém revelava nem interpretava esse sonho do rei, então todo mundo ia morrer. Então Daniel falou avisada e prudentemente. Gente, aqui essa expressão, ao pé da letra no hebraico, está assim: a face de Daniel, cujas palavras fez sentir a Arioque, o chefe da guarda do rei. O sentido aqui é assim: o Arioque viu a face do Daniel e entendeu que o Daniel queria falar, conversar, dizer algo importante. É nesse sentido, tá? Então, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. O Arioque ia fazer isso, obedecendo o rei, claro. Então, vamos lá. E disse Arioque, encarregado, aqui faltou, nas traduções da língua portuguesa, príncipe do exército. Por quê? Porque no hebraico tem isso, né? No aramaico e também no hebraico tem essa expressão. E disse Arioque, o príncipe do exército do rei. Colocaram o encarregado do rei, tá bom? Então é para você saber. Porque é tão severo o mandado do rei, então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. O Arioque explicando para o Daniel o que aconteceu, por que todos os sábios iriam morrer.
o Daniel, peraí, deixa eu ir lá falar com o rei. E assim, diz aqui que ele foi até o rei. A gente não sabe se ele chegou mesmo ou se ele teve que mandar um recado. Mas ele pediu um tempo que ele ia revelar aquilo que o rei sonhou. E ia dar também a sua interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Hananias, Misael e Azarias e seus companheiros, aqueles 3 amigos que receberam outros nomes. É importante assistir a live 1, porque eu falo o significado desses nomes em hebraico, que é maravilhoso, que aconteceu exatamente aquilo que eles passaram, mas eles receberam o nome oferecido aos deuses da Babilônia, né? Isso é importante a gente comentar também. Então vamos lá, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus. E Deus aqui em hebraico está a palavra Elohê, ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. O que Daniel fez? Chamou os 3 amigos, não é para comer uma pizza, não é para escutar um som, não é para fazer outra coisa senão orar e pedir a revelação. Daniel era profeta, vocês aprenderam isso na primeira live. Ele tinha o domínio do mundo espiritual, sonhos e visões. Mas antes, ele era um homem sábio nas escrituras. E com essa sabedoria, ele chama os amigos e por meio da oração, era para que o Deus que criou todas as coisas pudesse revelar o que Nabucodonosor sonhou. Vamos ver então o que aconteceu. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o nome do Deus, bendisse o Deus do céu, tá? O Deus aqui, Elohim. Prosseguindo, disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, Elohim. Ah, tá. E há variações, tá, gente? O Deus aqui também, se fosse em aramaico, seria Eloá. E por que eu estou falando isso? Porque hoje é um tal de brigar por causa do nome de Deus. Tem um monte de gente que sem instrução, sem estudar, sem entender nada de hebraico, fica falando que essas expressões El ou Elohim é tudo expressão pagã, ou vem do grego, ou o hebraico moderno, que não tem nada a ver com o hebraico bíblico. Gente, se você ouviu isso e está acreditando nisso, tem que estudar, tá? Aliás, esses tipos de comentário aqui nem eu vou excluir, tá certo? Então fica uma briga aí de como falar a Deus. Tem gente que diz que não pode falar a Deus porque é Zeus, né? Então tem que falar o Criador. Não, eu posso falar Deus, eu posso falar o Altíssimo, eu posso falar o Eterno, eu posso falar o Criador, certo? Por quê? Porque a Bíblia me mostra isso, várias formas de falar o nome de Deus. Ah, inclusive, né, eu disse aqui em aramaico, tá a palavra Eloá. Interessante, né, que se fosse como muita gente diz que nome próprio não se muda, por exemplo, o Messias diz que não pode falar Jesus, né? Tem que falar o nome em hebraico, que é Yeshua, e outros agora estão dizendo que não é Yeshua, sabe, Yahusha, essas bobagens aí, né? É Yeshua, gente, é Yeshua, isso é hebraico. Mas tudo bem, pode falar diferente porque nos outros idiomas é assim. E nós vemos que na própria Bíblia, aquilo que foi registrado em aramaico, para Deus foi colocado nome em aramaico. E foi aceito, né, no livro de Daniel. Então estou abrindo um parênteses aqui porque eu falei isso na live também. Então, ó, disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, Elohim, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, que pode também ser traduzido como épocas. Então ficaria assim, é ele quem muda o tempo e as épocas. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Antes de mais nada, Daniel, depois que ele recebeu a revelação, a resposta, o que ele faz? Ele adora ao Senhor.
Sempre ao recebermos bênção, vem a adoração e vem a gratidão. Agora falando aqui da tradução, e com ele mora a luz, ao pé da letra no hebraico, seria algo assim, ó, a luz viaja na sua essência. Quer dizer, a gente vê uma adoração ainda mais profunda, sabe? E para você que gosta de estudar bastante, né, a criação divina, então aqui você tem uma compreensão muito melhor. A luz viaja na sua essência. Maravilhoso. Daniel, além de tudo, além de grande profeta e tal, ele era também um excelente adorador. A ti, ó Deus, e agora Deus aqui não é Elohim, é Elohê. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao que o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia, introduz-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei e aqui é a palavra ish, homem, tá bom, gente? Então, assim, o correto, não sei porque ocultaram, né, na tradução, mas achei um homem, e aqui é outra forma. A gente viu anteriormente que foi colocado em homem a palavra Adam, que é o Adão, o homem do pó da terra. Mas agora a gente tem Ish, que é outra forma de se falar, e tem mais uma que é Anash, e Anash pode se mudar para Enash ou Enos. Nós vamos ver Enos daqui a pouco, tá? Isso a nível de informação, e se Deus permitir, uma hora a gente vai explicar esses pequenos detalhes de como a gente pode falar homem. Então achei um homem dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei a Daniel, cujo nome era Beltesazar. Olha aí, foi colocado na nossa Bíblia novamente que o nome de Daniel foi mudado para Beltesazar. Quer dizer, Daniel é Deus, é meu juízo, ou então juízo de Deus. Deus aqui é El, né? Mas agora passa a ser um servo de Bel, que era um demônio, tá? Nós já falamos isso na live 1. Bom, ficou registrado. Quer dizer, será que a Bíblia se importa tanto com nomes pagãos assim? Quando nós somos servos de Deus? Parece que não. Quando somos servos de Deus, teve um homem chamado Jabes. O significado do nome dele não era tão bom assim, sabe? E, no entanto, ele fez uma oração que ele foi o mais ilustre na família dele. Mas, vamos lá, vamos continuar no texto aqui. Então, o Nabucodonosor pergunta assim para o Daniel: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Isso é óbvio, né? Eles não puderam. Mas há um Deus, e aqui é Elohim, no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. É importante a gente ver aqui que o Daniel, que já era sábio, ele usou a sabedoria para falar com o rei. Lembra que eu falei no começo do vídeo que não tinha que ter muito cuidado para conversar qualquer coisa com o rei, porque assim, o humor dele podia mudar, ele mandar prender ou até matar a pessoa. Então o Daniel, ele exaltou ao Deus que criou todas as coisas, ao Altíssimo, mas ele deu um agrado aqui para o Nabucodonosor, porque ele disse assim: o Deus, eu estou acrescentando, né? O Deus dos céus, que criou os céus e a terra, todas as coisas, as montanhas, tudo que há, o Criador de todas as coisas, ele revela, ele tem um plano e ele revela para o rei Nabucodonosor esse plano. Olha só. Muitos reis na história, tanto bíblica quanto secular, se sentiram deuses. A gente teve um jogador de futebol muito bom, por sinal, um dos maiores de todos os tempos, o Romário,
Tinha uma época, eu não tenho certeza, mas ele já jogava aqui no Brasil, acho que ele estava no Flamengo naquela época, faz muitos anos. E ele começou a falar que ele era o deus do futebol, ah, eu sou o deus desse time aqui, tá? Ele começou a usar essas expressões e teve um dia que ele apagou, desmaiou e ele orou, pediu perdão a Deus, né? Porque mesmo a pessoa se sentindo um deus disso ou daquilo, lá no fundo toda pessoa sabe que ele não passa de pó e cinza, que ele é homem limitado. Então Nabucodonosor sabia disso, mas o ego fazia ele ser, na época, o título dele era o Rei dos Reis, porque ele realmente conquistou vários povos, vários reinos. Os reis desses reinos tinham que se curvar diante dele, então, Rei dos Reis. Aí quando Daniel fala isso, vem lá dentro dele, né? Não, peraí, realmente tem um Deus poderoso e ele me revelou o seu plano. Ali Daniel ganhou o Nabucodonosor. Prosseguindo, o teu sonho e as visões da tua cabeça quando estava no teu leito são essas. Então depois, né, que o Daniel enche a bola do rei Nabucodonosor, agora ele vai finalmente contar o sonho. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Disto que Nabucodonosor conquistou tudo, fez uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era os jardins suspensos, era um reino próspero, por fim. O que ia ser depois de tudo isso? Então ele estava pensando, meditando, e meditou principalmente depois do sonho, né? Então vamos lá. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. Novamente aqui, Daniel enchendo a bola do rei. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes. Um pouco modesto, Daniel, né? Porque, sim, havia sabedoria nele e ele se destacou entre os sábios. Ele e os 3 amigos. Então ele foi um pouco modesto aqui para o rei, né? Faz parte também. Quando alguém elogia demais a gente, o que normalmente nós fazemos? Não, não é isso tudo, não, tal. Bom, vamos lá. Mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse as cogitações da sua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis uma grande estátua. Oh, finalmente o Daniel conta o sonho. Enrola um pouquinho, né, gente? Mas por fim. Então ele viu uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor. Quer dizer, então ela era muito gigante, tá, gente? A gente tem que imaginar uma coisa realmente enorme. Estava em pé diante de ti e a sua aparência era terrível. Não era bonita a estátua, a aparência dela realmente trazia muito medo, era uma coisa assombrosa, assustadora. É esses os termos em hebraico. Prosseguindo, a cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata e o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte ferro e em parte barro. Antes da gente continuar na leitura aqui, olha para a figura à sua direita. Esta é uma figura muito comum aqui na internet. Se você pesquisar no Google ou em qualquer lugar, em qualquer serviço de busca, aí você vai encontrar essa foto. Que lembra, no caso da cabeça, lembra muito como era o Nabucodonosor. Moedas babilônicas e tal. Agora, era de fato assim a imagem que ele viu? Não sabemos. O que nós sabemos é que era assustadora, terrível. Esta estátua dava medo. É isso que ele viu. Então a gente tem, através dessa figura, que é muito comum aqui na internet, para a gente ter uma noção, uma base do que ele viu. A cabeça de ouro, os braços e o peito, né, o tórax de prata, o quadril, a cintura de bronze, as pernas de ferro, e muita gente para aqui, nas pernas. E até consegue ler e imaginar os pés em parte ferro, em parte barro. Mas aí a interpretação fica ligada às pernas, né? O que de fato está certo, mas a gente vai ver alguma coisa. Continuando, quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas.
ou de mãos de homens, porque aqui, como está no plural mãos, né, de repente pode ser só homem, mas tem novamente a palavra Adam, palavra e nome, ok? Então, assim, uma pedra foi cortada, sem auxílio algum de mãos humanas, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras do estio, no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra, Haaretz, ou seja, o planeta todo, todos os continentes. É nesse sentido. Este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. Então aqui o Daniel conta como que foi o sonho. Só ali eu imagino o Nabucodonosor, ele já perdeu o chão, né? Porque falou exatamente aquilo que ele viu. Então nós já comentamos da estátua, no final vem uma pedra, derruba essa estátua pelos pés, e essa pedra depois se torna uma grande montanha. Vamos ver a interpretação que o Daniel vai dar, e em cima dessa interpretação nós vamos ver como que funciona isso, como que aconteceu no passado e como que vai acontecer no futuro. Ó rei dos reis, quem que falou rei dos reis aqui? Daniel. Mas essa expressão não é para Deus? Essa expressão também não é para o Messias? Sim, claro, mas naquele momento o Daniel, o Nabucodonosor era o rei dos reis e assim o Daniel o chamou, tá? Então tu, ó rei, rei dos reis, a quem Deus do céu, Elohim, conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, ou filhos do homem, mas aqui é no plural, tá, gente? Adam, novamente, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então, como que Daniel vai contar isso? Assim, o rei é a cabeça de ouro e todos esses reinos vão ser destruídos por um reino que não vai ter fim. Como que ele ia falar isso para Nabucodonosor? Então, novamente aqui, ele elogia e tal, mas dá a glória para quem? Para Deus. Porque ele diz que o Eterno o conferiu o reino, poder, força. Bom, prosseguindo a primeira informação, você, Nabucodonosor, o teu reino babilônico é a cabeça de ouro. Tá aí. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Ó a sabedoria de Daniel. Claro, ele não mentiu, mas ele fez questão de dizer que o reino que viria depois de Nabucodonosor seria inferior a ele. Qual que foi esse reino na história? O reino da Medo-Persa. A Pérsia, ou atual Irã. Tá? A Babilônia é o atual Iraque. A Pérsia é o atual Irã. Então, sabiamente, Daniel diz, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio, que também a gente pode traduzir aqui no hebraico como governo, tá? Vai governar sobre toda a terra. Qual que é esse terceiro reino, gente? O Império da Grécia, Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno. Ele veio depois. Interessante é que, por exemplo, o ouro, a Babilônia usava muito. A prata, quem usava era a Pérsia. E o bronze, Alexandre o Grande usou bastante, né? Agora, o que vem depois, que é o quarto reino, eu já vou adiantar aqui, pernas de ferro, foi o Império Romano que usou. Não tem nem o que discutir aqui, né? Era o principal metal que os romanos usavam na sua conquista, no seu grande império, tá? Então, olha só, o quarto reino será forte como o ferro. Tá perfeito aqui, Império Romano. Pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Perfeito, bateu. Então hoje a gente sabe, Daniel não viveu até o Império Grego, por exemplo, que dirá o romano. Ele foi até o começo do Império Persa. Então ele não sabia da Grécia, mas ele recebeu a revelação de tudo. Grécia e Roma, e inclusive o que veio depois de Roma, que a gente vai discutir daqui a pouco.
Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será um reino dividido. É o que vem depois das pernas de ferro, que são os pés de ferro, mas metade é ferro, metade é barro. E aqui a revelação já é de que vai ser um reino dividido. A gente vai ver daqui a pouco o que veio depois do Império Romano, tá? Como que aconteceu isso? Mas vamos lá. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. A gente pode dizer assim, o ferro de fato ele é sólido, ele é firme. O barro já não, a não ser que ele seque, a não ser que ele passe pelo fogo. Mas nesse caso aqui não, ele viu que era barro de lodo, ou seja, estava úmido ainda. Então não tem como ser firme. Vamos misturar o ferro e o barro de lodo? Não dá certo. É claro que o ferro ele é extraído também da terra, mas assim não dá para juntar e formar uma coisa sólida. Então ele revela o seguinte: como o ferro, deixa eu ver aqui aonde eu parei, em parte de ferro, em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Tá, aqui já está a interpretação. Então, quanto ao que viste de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante a casamento. Então, agora eu vou explicar aqui como que fica ao pé da letra no hebraico. Por que chegaram a essa interpretação de texto aqui, né? Misturar-se-ão mediante casamento. Misturar-se-ão, ao pé da letra é assim, vão se misturar, ou tá certo, misturar-se-ão tanto faz. Que também a mistura quer dizer união, então eles vão se unir, olha só, este com aquele em semente de ser humano, e o ser humano aqui é Enos. Para quem acompanha as lives e já viu aquela genealogia profética, genealogia abençoada, sabe muito bem que nós falamos desde Sete, que foi quem continuou a descendência de Abel, até Noé. E nisso nós temos uma pessoa, Enos, que ele, quando a gente lê na Bíblia assim, que no tempo dele começou a se invocar o nome do Senhor. Enos quer dizer ser humano mortal, tá? Na nossa Bíblia tá Enos, certo? O carioca fala Enos, no caso ele fala certinho em relação ao hebraico, tá? Então assim, Enos quer dizer ser humano. Então, este com aquele em semente de ser humano. Por que eu trouxe essa tradução só para nível de conhecimento? Não, porque aqui pode estar escondido a revelação do anticristo, ok? Pode estar escondido nesse texto aqui em hebraico, certo? É isso. Continuando, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Perfeito, então quer dizer, o reino dos pés, ele vem das pernas, porque as pernas é de ferro, então o reino também é de ferro, só que metade é barro. E na história, quem que sucedeu o Império Romano? O Império Turco-Otomano. Começou assim, gente, o Império Romano foi decaindo, aí veio o rei Constantino, ele transformou, né, o reinado no império. E aí ele pegou a Roma, que era aquela que existe até hoje, lá na Itália, próximo ao Vaticano, era a capital do seu reino. O que ele fez? Ele transferiu Roma para a antiga cidade de Bizâncio, que ele deu o nome de Constantinopla. Ele era o Constantino, então a cidade de Bizâncio passou a ser Constantinopla. Ali virou Roma. Então, quando você estuda escatologia e fala que Roma vai vir, que Roma é isso, que Roma é aquilo, qual Roma, gente? A ocidental, que é a antiga, a da Itália, ou a atual? Então, essa cidade hoje, ela se chama Istambul e pertence à Turquia, da onde tinha surgido o Império Turco-Otomano, o substituto do Império Romano. É só você estudar a história, você vai perceber, claro, não é sangue puro, é muita mistura.
Mas o turco-otomano, eles são os antigos romanos, misturados, evidente. Por quê? Eles são misturados no sangue com os antigos romanos, mas com a nova religião que vai ajuntar todos os impérios. A religião islâmica, tá? Vamos deixar claro aqui para o YouTube, para quem está assistindo, que eu não estou pregando ódio contra o Islã, até porque lá os meus antepassados, né, tem alguns árabes que migraram na época para a Espanha, para a Almeria, da onde vem minha família, né, os meus antepassados. Então, estou pregando ódio de maneira nenhuma, estou colocando a informação, e pela informação bíblica, esses 7 reinos, eles vão aparecer de novo. Vamos ver aqui. Mas nos dias destes reis, quer dizer, não está falando de um rei só, está falando de todos esses reis aqui que o Daniel já interpretou. O Deus, agora volta a ser Elohê, do céu, suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Gente, espera lá, qual que é esse reino que não vai ser jamais destruído, que vai subsistir para sempre? O reino messiânico, do nosso Messias, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Porém, aqui está dizendo, está afirmando que ele vai destruir todos esses outros reinos. Mas espera aí. Esses reinos, eles foram destruídos e não foi o Messias que destruiu. Foi o Messias? Não, claro que não. Inclusive, quando ele veio, foi no Império Romano. Muitos judeus, uma das coisas que eles não aceitam Jesus como Messias, uma das coisas, é que ele não trouxe a paz, ele não livrou Israel do Império Romano, certo? De fato, não fez nada disso que foi prometido aqui. Por quê? Porque isso está falando do futuro. Nós já vamos ver pela estátua, mas vamos continuar na leitura e eu vou comentar aqui a foto à direita. Então diz assim, ó, como viste que do monte foi cortada uma pedra sem o auxílio de mãos, tá? Adam, mãos de homens ou mãos humanas, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus, Rael Hagadol, tá? Eu estou dando só a tradução para quem gosta em hebraico. Então, mais uma forma aqui de falar a Deus, né? Só para dizer para vocês que não adianta ter brigas e discussões no YouTube por causa do nome de Deus. Tem várias formas de se falar. Então, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho, fiel à sua interpretação. Daniel era de Deus mesmo, sabe? Ele interpretou muito bem. Vamos olhar aí para a estátua. A cabeça, Babilônia. Os braços e o peito, Pérsia, Medo-Pérsia. A cintura, Grécia. As pernas de ferro, Roma. Os pés, metade ferro, metade barro. A continuação do sangue romano nos turco-otomanos, unidos com a religião do deserto, a religião do barro, o Islã. Tá entendendo? Se a gente pegar todos esses impérios e mais os antigos, que eram os egípcios, os assírios, todos hoje, se a gente fizer no mapa mundi, tá? Geodesicamente, todos vão apontar para o mundo islâmico e, na sua maioria, mundo árabe. Só que os turco-otomanos, eles não são árabes, eles são os antigos romanos. Mas eles têm a religião dos árabes. Olha que interessante. Então, como que essa pedra que é o Messias e que depois se tornou uma montanha, como que ele vai prevalecer sobre todos esses reinos, se hoje não existe mais nenhum? É que todos vão ser juntados num só, e é dali que vai comandar o anticristo, tá? Então, o pessoal quando fala de Roma, eles até estão no caminho certo, porém falta entender isso, que Roma se transferiu para o Oriente, onde hoje é Istambul,
onde era a capital da, né, do califado turco-otomano e que retornará, mais cedo ou mais tarde, retornará. E aí o Messias vem, dessa vez ele vem como rei, ele vem lá dos céus e vem para reinar na terra 1000 anos, e aí é quando ele vai derrotar essa estátua. Então esse sonho revelado nos mostra o passado, o presente e principalmente o futuro. É uma visão escatológica e olha só, Deus deu esse sonho para o Nabucodonosor, que não era servo de Deus, que era um rei pagão, inclusive. Isso significa que Deus pode dar sonhos, como foi com Faraó também lá em Gênesis. Deus pode dar sonho para quem ainda não serve a ele, nem o conhece. Deus é Deus, gente, e não tem como nós discutirmos isso. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel. Aqui é a mesma palavra para adorar, mas claro que a gente vai colocar desta forma, né? Se prostrou, se humilhou, se inclinou, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Então era para ofertar a Daniel, certo? Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses. Na tradução hebraico, Elohe Ha-Elohim, tá? Elohe Ha-Elohim, o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério, que também pode ser traduzido como segredo. Então, pois pudeste revelar este segredo. O Nabucodonosor, né, se humilhou, caiu o ego, porque ele viu que o Deus que Daniel servia era poderoso demais. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. O Daniel foi bobo de rejeitar esses presentes, então nós devemos aproveitar as oportunidades, tá, gente? Ele poderia falar: não, eu não vou receber nada de um rei pagão. Mas ele aproveitou sim. E quando é honestamente, quando a gente é usado por Deus, se as pessoas quiserem semear, como Elias, ou melhor, Eliseu, ele sempre quando passava por uma cidade, né, a mulher sulamita, você já leu essa história? Ela falou assim para o marido: vamos construir aqui um quarto para ele, quando ele estiver passando pela cidade, ele vem, descansa, vamos colocar uma mesa para ele, tudo certinho. Ele aceitou o presente, e por causa desse presente ele abençoou a mulher, né? Então a gente tem que aprender as oportunidades, aceitar ofertas, presentes, sim. Às vezes acontece de Deus falar para a gente assim: não aceite este presente, como já aconteceu com Eliseu também. Ele também rejeitou o presente de Naamã, mas outros ele aceitou, né? Então, gente, Daniel nos mostra aqui oportunidade. Além de ser servo de Deus, além dele ser um homem sábio, ele era qualificado, ele era pós-doutor nisso, naquilo, né? Se assistiu a live 1, você está sabendo do que eu estou falando. Ele também aproveitou a oportunidade. E mais, olha só. Vamos prosseguir no versículo de novo. Então o rei engrandeceu a Daniel, lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província da Babilônia. É ruim que ele iria rejeitar essa oportunidade, né? Se tornou de exilado, ou melhor, de preso na Babilônia, né? Se tornou agora o governador, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Ao pé da letra no hebraico está por cabeça, né? Que dá a entender que é chefe supremo. O correto seria assim: como também o fez por cabeça de todos os sábios da Babilônia, tá? Esse é o correto. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego. Nomes pagãos, por que está isso escrito no livro de Daniel? Tinha que estar os nomes verdadeiros, né? Que são bênçãos, inclusive, Ananias, Misael e Azarias. Mas tá os nomes pagãos. Se a Bíblia não liga, não leva isso em conta, sendo que esses homens eram bênçãos, por que a gente vai discutir essas pequenas coisas? Ah, aquele nome é amaldiçoado. Ah, porque os meus pais eram devotos da Aparecida e colocaram esse nome em mim, por isso que eu trago maldição. Não, gente.
Deus transformou a maldição em bênção. Vamos seguir em frente. A propósito, prosseguindo aqui, então, a pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Olha só, gente. Então tá aí o capítulo 2, esse estudo. E o que já brotou no teu coração? O desejo de ser abençoado? Daniel nos mostra aqui. Eles estavam vivendo o novo normal, né? Que eram ser cativos na Babilônia. Mas Deus transformou tudo isso em bênção. O que Daniel estava? Preparado. Preparado para o sonho, para a revelação. Preparado para ser usado por Deus. E aí, eu pergunto a você, você está preparado para verdadeiramente fazer aquilo que Deus tem para a tua vida? Bom, pessoal, concluindo esse capítulo 2, nós vemos aqui que Daniel ele era qualificado. Como vimos também no capítulo 1, na live, falamos toda a qualificação que ele precisava ter, né, para estar entre os jovens que eram sábios. Ele precisava ser sábio, inteligente, douto. Ele teve 3 anos de treinamento ali na Babilônia. Mas assim, acima de tudo, ele era servo de Deus. As duas coisas têm que casar, sabe? Porque às vezes a pessoa é qualificada e não é servo de Deus. E às vezes o servo de Deus não é qualificado. Então nós precisamos ter as duas coisas e Daniel nos ensina isso. Embora já nesse capítulo 2 nos mostra a questão da revelação do sonho que foi revelado, né? Ou seja, algo profético que remete para os tempos que já aconteceram, mas para o futuro, porque fala do anticristo. Embora seja tudo isso o propósito, mas ali esse capítulo 2 nos mostra que a gente tem que estar preparado para todas as oportunidades que Deus apresenta diante de nós. Sim, Deus dá oportunidade para cada um. Talvez a minha seja completamente diferente da tua, mas oportunidade nós recebemos. E não é uma, duas ou três, são várias. Deus ele age assim com a gente. É verdade que tem muita luta, que tem muitas coisas que assim nos desanimam, né? Mas é o oposto. É nelas que a gente deve perseverar em oração e saber, acima de tudo, que Ele, o Senhor, Ele sempre vai nos dar uma oportunidade. Sempre seremos abençoados, mesmo quando muda-se o novo normal. O novo normal de Daniel agora era ser cativo numa terra estranha. Mas ele foi e ali o Senhor o usou poderosamente. Que a mensagem, a vida, a história e as qualificações de Daniel possam te despertar a ser um servo de Deus melhor, um profissional, sabe, um trabalhador, enfim. Vá à luta. E deixa aqui deixa o teu comentário sobre o que você achou dessa palavra. Bom, que Deus te abençoe, fique na paz, até o próximo vídeo e as próximas lives. Esse vídeo já está na playlist O Livro de Daniel. Fique na paz.